Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de abrir um pouco mais a mente de vocês. Alguns de vocês talvez já tenham contato com jogos menores de empresas indie, mas outras pessoas provavelmente, muitas delas na verdade, elas têm um preconceito com jogos indie e só jogam jogos AAA, jogos grandes de grandes empresas, com gráficos perfeitos, maravilhosos, o topo da geração, oh meu Deus. Mas bom, se você tá começando a jogar videogame agora, se você comprou um console agora, tem acesso à nova geração, ou talvez você tenha um console mais antigo, eu queria abrir um pouco mais a sua mente. Bom, a principal coisa que antigamente eu pensava era, pô, eu só quero jogar jogo que tem um gráfico bom, que ele seja grande, que ele tenha ótimas animações e etc. Porque às vezes eu olhava um jogo indie e pensava, pô, por que eu vou jogar um jogo assim, com um gráfico meia boca, uma experiência meia boca, cheia de diálogo, cheia de texto. Às vezes os jogos indies eles nem têm dublagem, é basicamente texto, mais texto. Pô, e eu posso jogar, por exemplo, sei lá, um jogo AAA, um jogo feito de uma grande empresa, de uma Ubisoft, de uma Rockstar, por exemplo. E bom, eu estava totalmente enganado. Eu, basicamente, passei um bom tempo, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação de que, às vezes, a gente tá jogando um jogo com o mesmo jogo com uma skin diferente. Por exemplo, vamos supor que você jogou um Far Cry 4, ou um Far Cry 3. Aí depois você joga um Far Cry 5. Você começa a ficar saturado do mesmo tipo de jogo, porque é basicamente o mesmo jogo, só que com uma roupinha diferente. Uma roupinha que eu digo uma skin, entre aspas, diferente, é o mesmo jogo. Só mudou o nome, mudou umas fasezinhas, mas você tá jogando basicamente o mesmo jogo sempre, scriptado. É basicamente como se fosse um Velozes e Furiosos 90, sabe? Que é o mesmo filme, só que feito várias vezes e várias vezes. E de diferentes empresas, quem nunca jogou um jogo hack and slash no PlayStation 2 que era basicamente o mesmo jogo de uma outra empresa? Sei lá, tem 1 milhão de hack and slash no PlayStation 2. Isso é basicamente um exemplo do que, como eu me sentia, às vezes, na geração do PlayStation 4, sabe? Quando eu tava jogando um jogo antes de jogar The Witcher 3, eu sentia que eu tava sempre jogando o mesmo jogo. Só que com uma skin diferente, até que chegou The Witcher 3 e abriu um pouco mais a minha mente, porque eu tava já um pouco saturado de jogar videogame naquela época. Aí, bom, o que eu tô querendo dizer é, jogos grandes, AAAs, eles não podem arriscar tanto, porque é 50 milhões de dólares investidos, 20 milhões de dólares, 100 milhões de dólares investidos, então eles precisam gerar um retorno para esse investimento que foi pesado. Portanto, eles vão inovar o mínimo possível, eles vão procurar uma receita de bolo que se encaixe para que dê um retorno fácil. Eles querem minimizar o risco deles, então ele vai olhar para o mercado e vai pensar, pô, o que é que tá dando certo aqui? Vamos copiar? É desse jeito que pensam grandes empresas como a Ubisoft, por exemplo. Eles investem bastante em jogos, reaproveitam o máximo possível de tal forma para poder maximizar o lucro, porque eles gastam tanto dinheiro que eles não podem arriscar, não podem pensar, pô, vou gastar 50, 100 milhões e o jogo não vai dar certo. Bom, aí é que tá. Os jogos indies, eles não precisam se prender a isso. Porque existem milhares de desenvolvedores indies que estão desenvolvendo jogos ao mesmo tempo. Milhares e milhões de desenvolvedores. Chuto eu que são milhões, né? Mas vamos lá, vamos pensar assim. Existem vários desenvolvedores indies que estão tentando ganhar o mercado com vários projetos bons, só que eles precisam se destacar. Só que como é que eles vão se destacar diante do mercado? Eles precisam ser inovadores. E é essa a principal diferença para mim de um jogo AAA para um jogo indie. Um jogo indie, ele sempre inova. Ele sempre é diferente de um outro. Pô, beleza que a It Takes Two foi um jogo que recebeu aporte da EA na época, no projeto deles lá, mas eles simplesmente foram inovadores com o projeto deles. It Takes Two, ele tem um viés bastante indie, porque ele ganhou um concurso lá da EA, que a EA acabou investindo no jogo. Mas o que eu tô querendo chegar é, jogos indies, eles têm o poder de ser inovadores, eles têm o poder de simplesmente quebrar o muro e encontrar outros públicos, porque eles precisam ser inovadores, eles precisam ser diferentes para poder cativar a sua atenção e se sobressair no meio da maioria. Eles não têm dinheiro para gastar com marketing. Então, hoje em dia, quando eu quero jogar um jogo diferente, fora da caixa, eu penso em um jogo indie. Eu tô simplesmente jogando Dredge, tô quase zerando e eu tô simplesmente apaixonado por esse jogo. It Takes Two
Minecraft, quais foram os outros jogos que eles copiaram? Eles simplesmente são inovadores no seu ramo. Beleza, a gente tem, por exemplo, empresas como Ubisoft que sempre repetem o mesmo jogo, é um mesmo jogo com uma skin diferente, a EA com seus FIFAs, a 2K com, por exemplo, os jogos da NBA. Esses jogos, eles não podem inovar tanto, porque eles precisam continuar gerando lucro, porque eles são muito caros para se desenvolver. E jogos indie, eles precisam de ousadia para poder ganhar o público, e é aí que ele se diferencia. E eu tinha muito preconceito em relação a jogos indie, principalmente por conta de gráfico, eu olhava a jogabilidade e era mais simples, e de fato, jogos indie são mais simples, mas não é porque é simples que o jogo é ruim. Eu posso pegar, por exemplo, infinitos MMORPG que são ruins, na minha concepção, e eles são complexos e nem por isso eles são legais. Às vezes o simples é o que te cativa, sabe? Dread, por exemplo, é um jogo extremamente simples. Você é um pescador, basicamente a mecânica base é pescar, coletar itens, melhorar o seu barco, etc. E nem por isso o jogo torna ruim. O jogo é incrível, incrível. Então, assim, não tem um preconceito com jogos indies. Eles são mais baratos, eles entregam uma experiência incrível. Vampire Survivors, se você é uma pessoa que só olha gráfico, vai olhar pro jogo e vai pensar, esse jogo é uma merda, mas não, o jogo é incrível, ele simplesmente é inovador no que faz, ele basicamente está criando um novo gênero que é basicamente outros jogos estão replicando. Então, assim, jogos indies, eles têm o poder de inovar que um jogo AAA as outras empresas não conseguem, porque elas não podem investir tanto dinheiro e pensar que não podem ter retorno, entende? Então, assim, deem uma chance para jogos indie, tá? Eles podem simplesmente explodir a cabeça de vocês, dependendo do jogo. Eu já joguei, por exemplo, Death's Door, eu adorei o jogo. Tô jogando Dread, adorei. E entre outros jogos, eu jogo muito Trick Towers com a minha esposa, tá? Aquele jogo que é meio que baseado em Tetris, que é pra você montar uma torre e chegar no topo. Eles podem te surpreender. E, bom, pessoal, se você gostou do vídeo, eu gostaria que vocês dessem um like, se inscrevessem no canal. Isso vai ajudar bastante meu canal a crescer e eu poder trazer mais conteúdo, isso me incentiva. E vamos até o próximo vídeo e fui!